Meus amigos, minhas amigas, que sono estou, velho. Acordei no horário habitual hoje, né? 6 horas e são meia-noite. Hoje não, ontem acordei 6 horas. Já virou meia-noite. Acabamos de ver Messi meter um hat-trick numa Copa do Mundo, Haaland fazer gol, Mbappé, França, Noruega, Argentina estreando com vitórias. Primeira seleção sul-americana finalmente vence, foi a Argentina. O Equador já jogou? Faltou quem? Faltou mais uma seleção. A Colômbia joga ainda com o Uzbequistão. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas enfim, já já tem inclusive Jordânia e Áustria. Esse vídeo vai me ajudar a ficar acordado para assistir, porque serei um dos guerreiros. Estaremos juntos lá. E vamos falar de Messi, né? Vamos falar de Messi, vamos falar de Mbappé e França, Olise, né? Começando pela seleção francesa, a França venceu o Senegal por 3-1. E no nosso pós-jogo Pocket, né, com os assuntos principais que eu sempre estou jogando lá, no nosso Instagram, siga carlostavares.jor de jornalismo. Inclusive já se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, compartilha com teu amigo, tua amiga, deixa teu like e vamos nessa. Comenta o que você achou dos jogos do dia. Um bom dia de Copa do Mundo, hein? Um excelente dia de Copa do Mundo. França 3-1 em Senegal. Um primeiro tempo bem amarrado, com o Senegal podendo abrir o placar em duas oportunidades bem claras, uma na trave e outra. Nosso querido Sarr perde o gol embaixo da trave, né? Posicionou mal o corpo, o gesto técnico poderia ter ido com a perna esquerda, mas enfim, Senegal acabou lamentando. E a França, o grande Q, né, da França, foi o que eu trouxe na nossa análise Pocket. Por isso siga o nosso Instagram para saber com antecedência de alguns assuntos. A questão da França é que os caras tinham quem decidisse dentro de campo no segundo tempo. Os caras falaram: somos a França e vamos, na nossa qualidade, apesar de ser Senegal, bater de frente. Trouxe um vídeo mais cedo aqui no YouTube falando sobre o empate do Brasil com o Senegal, em que muitos estão falando que agora, né, o empate está sendo visto com melhores olhos por conta de alguns resultados que vinham acontecendo na Copa do Mundo, dentre eles a Espanha empatar com o Cabo Verde. Se a Espanha empatou com o Cabo Verde, foi muito bom o Brasil ter empatado com o Marrocos, que hoje é uma seleção topo de mundo. Beleza, mas a questão não é essa. As críticas para a seleção brasileira são em torno do Ancelotti, que tem que ser severamente criticado, porque tem que entregar mais, né? Se fosse outro treinador, principalmente brasileiro, já estaria por aqui, né? Se não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o treinador da Tunísia e fosse demitido no meio da Copa, tô brincando, acho que aí seria bem difícil. Mas, no fato, o que temos é um time que pode muito mais, então a gente vai cobrar para esse muito mais. E esse muito mais é ter caras decisivos em campo, como teve a França, com o Mbappé decidindo. O Vini Júnior, por exemplo, contra o Marrocos fez a parte dele, mas não teve ninguém para auxiliar. Esse alguém para auxiliar, hoje, na minha visão, seria o Endrick, seria a participação do Ryan no jogo, do Luiz Henrique, que entrou bem e que já é titular para mim contra o Haiti. E por aí vai. A França teve esses caras. A França se fechou e falou: a gente pode, velho, a gente consegue. Não fez o jogo mais exuberante, mas contra uma forte seleção de Senegal, assim como é forte a seleção de Marrocos, inclusive fizeram a final da Copa das Nações Africanas no ano passado, né, há pouco tempo. Se não foi final do ano passado, foi início desse ano. Posso estar um pouco confuso nesse calendário aí, mas foi a última final, né, que teve toda a questão e um título passou de um para o outro, o pênalti que vai e volta. Senegal também é potência da África. Senegal e Marrocos hoje são as potências da África. Costa do Marfim, esse é o top 3, acredito eu, lembrando assim agora muito rápido. E a França foi lá, na sua individualidade, mesmo não fazendo um bom jogo, venceu a partida, fez o mais importante, os caras apareceram, se fecharam e falaram: tamo aqui. A gente tem um Rafinha que, desde o ciclo de 22 na seleção, não vem entregando tanto. É isso, a França venceu, estreou vencendo. Um jogo bem complicado, né? Mas venceu bem. E quem venceu bem também foi a Noruega. Já digo aqui, tá? Tem Costa do Marfim, tem Japão, tem Marrocos. Marrocos é candidato à surpresa? Pra mim, a Noruega é o grande potencial de surpresa da Copa de 2026, tá? É a grande potencial de surpresa dentre todas as surpresas que podem acontecer. 2 gols de Haaland, primeira Copa do Mundo, o cara estreia fazendo 2 gols, parece que tá jogando contra o 12º colocado da Premier League. E foi um Iraque que até dentro das suas limitações foi muito bem, tá? Foi um Iraque que fez um jogo justo, um jogo competitivo, acabou tomando 4-1, é verdade, o placar fica elástico, mas o Iraque, dentro do que pôde, fez bem, fez um jogo páreo com a Noruega. A questão é que a Noruega vem tendo a sua
melhor geração aí em anos, com um cometa. Eu ia falar literalmente, mas não é literalmente um cometa, né? Pela comemoração e como se chama ele, é basicamente um cometa, o cometa Haaland. O cara é bizarro, pô. O cara pegou uma partida de Copa do Mundo, estreia dele, mete 2 gols e uma assistência no final ali pro gol contra. É ele que cruza a bola de cabeça, acaba tocando, né, pro lado de cabeça. O cara é bizarro. O cara é bizarro. Você tem um Odegaard que dá assistência, e você tem um Reierson na lateral, você tem um Sorloth. É uma seleção com uma geração muito interessante e que tem uma parada que me pega na Noruega, que é o tamanho dos caras. Média, não sei se eu vou ter aqui, né? Aqui, idade, time, não é. A média de idade, média de altura, tô com sono. Média altura da Noruega é de 1,88. Os caras são tudo 1,90 m e aí aparece 1,85 ali para equilibrar. A média de 1,88, porte, estatura, fisicamente os caras muito fortes, muito bem tecnicamente, jogadores que jogam em grandes ligas, que têm capacidade de decidir jogos, como é o caso do Sorloth, Haaland e Odegaard, inclusive jogadores de frente, né, que ainda aumentam esse poder de decisão, além de serem decisivos, são caras decisivos lá na frente, que é o que acaba ganhando o jogo. Então, assim, a Noruega, pô, estreou muito bem. E tem uma história legal também, né, por parte do Iraque nesse jogo, que foi o gol do Ayman Hussein, que acabou fazendo gol contra também no final, mas bem mais situacional, tava ali no bololô e a bola acabou tocando nele e entrando. Ele fez o gol do Iraque, não só na Copa do Mundo, mas como também o gol da classificação do Iraque para a Copa. E o Iraque, depois de 40 anos na Copa, vai lá e com o próprio Hussein faz o primeiro gol em Copas do Mundo, depois de 40 anos, desde 1986 o Iraque não jogava a Copa. E ele, que inclusive passou por 7 horas de interrogação quando chegou nos Estados Unidos, acabou fazendo esse gol. Então, uma história bem bacana aí por parte do Iraque, voltando a uma Copa do Mundo. Agora vamos ao que interessa. É o grande... a grande pauta está aqui, né? Lionel Messi, 3 gols. Meus amigos, que bizarro, que bizarro. Antes do que bizarro, eu vou ser um pouco frio aqui. E não era para ter acontecido. Era para Messi ter sido expulso depois do primeiro gol. Ele faz o primeiro aos 17 e aos 30 minutos ali mais ou menos tem uma falta, um pisão por trás que poderia ter rompido o tendão de Aquiles do cara da Argélia, poderia ter tido algo muito mais grave se o pé tá preso. Pisão clássico por trás, entre a panturrilha ali e o calcanhar, que é de cartão vermelho, e não aconteceu o cartão vermelho para Lionel Messi. Acontece que ele ficou no jogo e fez mais 2 gols. E, assim, com a contribuição singela, significativa do filho de Zidane, né? Nosso goleiro da Argélia, Lucas Zidane, que foi bem mal no primeiro gol. A bola passa entre a mão dele, ele vai na bola. Tá, inclusive, um pouco adiantado, né? Parece que se assustou, viu? O Messi ficou respirando, meu Deus. E aí, quando reagiu atrasado, né? Tava mais à frente do que deveria estar. E sem tanta firmeza, a bola passou no meio das mãos dele. Então o Luka deviu nesse gol aí. E no segundo gol também, quando o McAllister chuta de fora da área e ele aí, em vez de uma mão de alface, vai com a mão de raquete. A bola bate e vai para o centro da área. E quem entra? Lionel Messi. Lionel Messi pega a bola da entrada da área, tá morto no jogo. Aparece no meio de campo, pega a bola, gol. Ângulo. Show. Depois do nada, a jogada começa, inclusive, né, com lançamento pro Messi. McAllister chuta de fora, quem aparece? Messi. Gol. E o terceiro é o clássico, né? Chega na entrada da área, chapou no canto. Aí não tem nem muito o que falar do Zidane, mas que falhou nos 2 primeiros gols. Falhou, que Messi era pra ter sido expulso. Era, mas o fato é que o cara marcou 3. Tá na história, ninguém nos dados, nas estatísticas, vai lembrar lá na frente disso. E o fato é esse. O fato é que Messi iguala Miroslav Klose com 16 gols logo no primeiro jogo de Copa. Mbappé já tinha feito 2, né, pela França e passado Fontaine e Pelé, ele que estava igualado, né, com 12 gols com Pelé. E agora o Messi marca 3 e sobe, né, se ele tinha 3 a menos, ele tinha 13. Ele sobe
uma, duas, três, quatro posições e é o maior artilheiro, junto com o alemão Klose, tendo pelo menos mais 2 jogos de fase de grupos aí pela frente para a Argentina e para a França, com o Mbappé, que também deve aumentar seu retrospecto, tá? Messi passou o Ronaldo Fenômeno e é isso que acontece. Outra estatística é que Messi, em questão de gols, assistências e participações diretas, chegou, né, a participar de gols diretamente em 9 dos últimos 10 jogos da Argentina em Copas. Essa soma as outras participações do Messi, o cara com mais participações em gols na história das Copas do Mundo, ultrapassando o Pelé. É bizarro. Vimos a história, tá? Vimos a história. Era pra ter sido expulso, mas vimos a história acontecer. Lionel Messi, artilheiro das Copas do Mundo e ultrapassando o Ronaldo Fenômeno. Rapaziada, é isso. Já tem Jordânia e Áustria. Iremos acompanhar. E tamo junto. Se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares. Deixa o teu like, compartilha com teu amigo, tua amiga. Boa noite aos que vão dormir. E fui.